Bom dia, gente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos também todos, né? Quem tá assistindo a gravação. Tô falando mais baixinho hoje aqui, mas acredito que vocês vão me ouvir, né? Ainda estamos com visita. Falei pra vocês que eu ia receber a minha mãe, né? E aí, os pequenos poucos dias que ela se dá de folga pra estar aqui com a gente. Aí ela fala, ai, me acorda que eu vou pra sala, tu dá aula aqui no teu escritório, não sei o quê, mas eu quero deixar ela lá quietinha, não quero mexer com ela. Ao mesmo tempo, hoje eu pensei, gente, 2 dias sem aula não vai dar, né? Faz falta, depois já vem o final de semana também, e a gente tá com ela aqui ainda, né? Muito bom. Mas daí hoje decidi vir dar aula aqui da sala mesmo, tá? Então se vocês ouvirem algum barulho, alguma coisa aí, a Eloá acordando, é porque eu tô um pouco mais exposta do que no meu espaço normal de trabalho, tá? Mas acredito que a gente vai conseguir trabalhar da mesma forma. Ontem também foi importante eu poder descansar, nada é por acaso, né? Tivemos uma noite mais movimentada aqui, e é isso aí, vamos pra lá. Vamos para lá seguir estudando, né? Quero saber como é que vocês estão. Bom dia, bom dia. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Janice. Hoje a gente vai falar de generosidade, estudar, né, esse capítulo número 7. Gente, como passa, né? Meu Deus do céu. Às vezes a gente começa, propõe um estudo e pensa, nossa, são 10 capítulos. Eu lembro quando eu fiz os 33 capítulos, contei para vocês, né, de um outro livro. E quando a gente vê, passou. E as pessoas têm dado retornos muito bons a respeito do estudo desse livro, assim. Porque às vezes a gente lê um livro, né? A gente se propõe a ler, a estudar, e tem uma compreensão, mas aí ouvindo outras compreensões e principalmente os exemplos, abre a cabeça, né? O link também com outras teorias. Eu procuro trazer bastante coisas da própria constelação para a gente vir linkando as coisas, né? E eu gosto muito de dizer também que na área terapêutica, se a gente for prestar atenção mesmo, as coisas estão muito ligadas. São linguagens diferentes por um mesmo propósito, né? Que é a transformação das pessoas, é o autoconhecimento, é cada um no seu processo de cura, né? Cura é uma palavra bem forte, bem importante. Muitas pessoas nem gostam de falar em propor cura, né? Mas é um caminho de cada um. A gente está aqui para se curar, para crescer. E todas as técnicas terapêuticas querem proporcionar isso. Existe um caminho, né? Existe algo que alguém trouxe. E assim é a constelação também. E assim são os livros do Tiago, né? E assim é a própria Bíblia. Existe um caminho. E como é importante a gente ter mais conhecimento de mais linguagens e vir abrindo a nossa cabeça para isso. Eu sempre falo nos estudos de constelação que os pensamentos e as coisas dentro de um sistema familiar nos trouxeram até aqui, mas muitas delas não nos levam adiante. Por exemplo, na minha família, quantas e quantas coisas aconteceram e medos que foram vividos, escolhas que foram tomadas, situações difíceis, né? Acontecimentos coisas que não eram esperadas. Falando isso da ancestralidade, né? Não apenas da minha vida, da minha parte biográfica aqui, da criação do meu corpo até agora, né? E tudo isso nos trouxe até aqui, tudo foi como tinha que ser. E nós estamos aqui, cada um na sua missão, aprendendo, vivendo sua caminhada. Mas olhar para o hoje e ver que os contextos são diferentes e que a gente pode fazer diferente, mesmo assim a gente segue pertencendo ao sistema familiar, que nós podemos olhar, agradecer pelo que nos trouxe até aqui, reconhecer o que não nos leva adiante e fazer diferente. Reconhecer, por exemplo, como os princípios milenares, coisas de família antigas, às vezes vistas como até não muito modernas, né? Mas coisas que hoje podem trazer um fortalecimento para nós também.
Porque a constelação também é isso. As pessoas olham muito para o que tem que ser deixado de lado, transformado, ressignificado, mas a gente fala do que precisa ser reconhecido também, de como a gente se fortalece, né? E uma coisa que eu ensino muito na mentoria profissional para terapeutas é que existe um lastro profissional, existe um lastro de memórias sistêmicas que fortalece a nossa identidade profissional. E pessoas que não estão fortalecidas na sua profissão normalmente estão deixando de lado muitas coisas do seu lastro. Por quê? Porque não entende, porque não aceita, porque não concorda com a forma como os pais trabalhavam ou trabalham, os avós, ou com como a família ganhou dinheiro, ou com como a família colocou fora o dinheiro que está sujeito, também tem acontecido, né? Então tem N histórias a respeito de dinheiro e de prosperidade. Por que que eu já estou entrando nesse assunto? Porque o princípio da generosidade, aqui no capítulo 7 é a lei espiritual da prosperidade. Prosperidade não é só financeira, prosperidade é tudo na vida. É a gente ter abundância de saúde, de amor, de paz, de bons relacionamentos, uma autoestima elevada. A gente tem a abundância financeira também, que também faz parte. Nesse capítulo, o Tiago fala a respeito da materialização da generosidade, que as pessoas veem a generosidade em si, né, como uma coisa só, assim, mais limitada. E a generosidade é o todo, o viver o todo dessa generosidade, né? Vocês vão entender melhor. Mas as pessoas veem só a materialização da generosidade como se fosse a própria generosidade, né? Então ele traz esse olhar mais amplo. E eu me colocando aqui para pensar, desde que eu reestudei esse capítulo, de como que funciona essa generosidade na minha vida, de como que funcionou na minha família, né? E falando desse lastro, teve muitos momentos não generosos na minha família, mas que mantiveram a minha família, né? Então, se foi certo, se não foi, como é que foram as decisões, sei lá. A gente não tá aqui para questionar onde que a gente fortalece o nosso lastro, a nossa base. Não tem como construir o segundo andar em cima de um barraquinho de madeira. Nosso lastro, a nossa base, ela tem que estar fortalecida. E onde que eu fortaleço esse lastro? Nas coisas que eu não estou enxergando como benefício na minha família, trazendo para essa área da constelação, tá, gente? E como que eu ensino isso na mentoria? Resumindo, inclusive pegando os piores defeitos que tu considera na tua família e transformando para ti como lastro e como uma potencialidade de crescimento, porque nós recebemos a vida, né? E nós não precisamos fazer com ela a mesma coisa que as pessoas que vieram antes fizeram, mas também não cabe a nós julgar. Cabe a nós pegar todo esse conhecimento, toda essa memória familiar, toda essa força ancestral e tomar decisões melhores com tudo isso. Ao invés de transformar em emaranhamento, fortalecer o nosso lastro. Então, tinha coisas, por exemplo, a respeito da vida profissional do meu pai, que eu julgava, que eu não queria, reconhecer, que eu generalizava e colocava tudo num mesmo lugar, assim, né? E dizia, não, isso aqui não é sucesso, isso aqui não é. E quando eu comecei a entender que tinha coisas que eu estava excluindo e que eu não estava prosperando naquele momento porque faltava lastro, eu estava excluindo partes e sem integridade eu não ia prosperar mesmo, sem integrar todas as partes. Eu comecei a olhar para todas as coisas maravilhosas e características e qualidades, né, que o meu pai tinha e tem no trabalho. E, meu Deus, me surpreendi muito com muitas coisas que eu estava deixando de crescer, porque eu estava negando em mim, eu estava negando de usar positivamente aquelas qualidades que em alguns momentos ele usou negativamente, por falta de conhecimento, por irresponsabilidade, não sei, né? É,
Normalmente as pessoas não erram sabendo que estão errando 100%, né? Tem pessoas que não pensam muito nas consequências ou que pensam mais em si. Enfim, cada um tem a sua vida, né? Mesma coisa minha mãe, meus avós. Eu comecei a ver, por exemplo, toda essa força dos meus avós, né? Eu penso assim, gente, eu não trabalho com agricultura, eu não trabalho que nem eles, né? Mas eu comecei a ver tudo que eles construíram do zero. E como às vezes me faltava paciência, né? Eu contei para vocês que eu entrevistei minhas avós há uns anos atrás. E a minha avó, Genoveva, mãe da minha mãe, que hoje tem 96 anos, uma das coisas que ela me falou foi que para eles construírem a casa nova deles lá no interior, em um ano, em uma colheita, eles fizeram todos os tijolos. Ela e o meu avô e os filhos pequenos, né, que já estavam ali. Eles são em 8, mas nem todos eram nascidos. A minha mãe é uma das mais novas, por exemplo. Então, em uma safra, eles fizeram todos os tijolos. Produziram, gente. Pensem, né? É, no outro ano, aí eles armazenaram aqueles tijolos. No outro ano, eles começaram a construir. Pegaram a estrutura, uma parte da estrutura de uma casa que eles moravam, que era de pedra, construíram o alicerce, né? Toda a parte de baixo da casa nova, e utilizaram os tijolos para construir a casa nova. E por quê? Porque eles tinham a previsibilidade de com que tal idade os filhos iriam para a escola e eles não queriam mais atravessar o rio para levá-los, porque dia de chuva ou muitos dias de chuva o rio subia e eles não conseguiam atravessar. Então eles pensaram assim: bom, daqui a 2 anos, o filho mais velho, né, vai ter que ir para a escola. Como que a gente vai fazer? Então eles começaram a produzir os tijolos e no outro ano eles construíram a casa para no depois se mudar e já os filhos mais novos morarem, nascerem, morarem, né, nessa casa nova e poder dar esse conforto para os filhos. E aí eu comecei a pensar para mim, gente, como é que tá a minha constância, como é que tá a minha persistência, como é que eu tô, né, nas coisas que eu quero, nesse mundão aí de tanta coisa que a gente anseia pelas coisas rápidas, pelas coisas imediatas, sabe? Então, o estudo desse capítulo tem me feito refletir a respeito de muitas coisas, e dessas coisas aqui também. E também lembro da entrevista que eu fiz com a minha avó, onde ela dizia assim: como não tinha geladeira, não tinha onde armazenar as comidas, né? Quando eles abatiam os animais para se alimentar, como que eles se organizavam? Toda a vizinhança, né? Cada um morava na sua localidade, não era tão perto, tu não enxergava os vizinhos assim, né? Como é hoje. Mas cada um, por exemplo, eles abatiam um porco. Aí eles ficavam com uma parte que ia alimentar toda a família ali por um tempo e que eles podiam armazenar na gordura, lá nos latões de gordura. Ela contando é muito legal. Mas a parte melhor do porco era dada para os vizinhos. Então, uma família fazia o abate do porco, compartilhava com todos os vizinhos e aquilo alimentava por uns dias toda a vizinhança, várias famílias. Aí, na outro tempo, sei lá, se era uma semana, não sei quanto tempo durava, não lembro, a outra família fazia o abate né, de um animal para se alimentar. E aí a minha avó disse assim, e a gente doava a costelinha do porco, que era o melhor. Então, cada vez a costelinha para um vizinho, mas a parte melhor sempre ficava para o próximo e não para eles. Então, era uma tradição que se tinha de generosidade, né, e de amor pelas pessoas. Então, tu tinha a certeza que depois, durante diversas semanas, tu ia receber toda a carne para alimentar tua família, né? E olhem que coisa bonita, gente. Que coisa mais linda, que coisa mais generosa. Uma atitude simples, mas pensem, eles moravam lá no meio do nada, eles não tinham WhatsApp para conversar, né? Que hoje é uma coisa tão simples da gente pensar.
E eu fiquei pensando que quanta condição a mais eu tenho hoje de ser generosa e às vezes eu não pratico isso, porque cada um tá pensando muito em si, a gente tá focado em coisas né, ali, cada um pensando mais na sua família, mais nas suas coisas, na sua correria. E fiquei pensando até a respeito desse estudo mesmo, né? Porque a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa nesse horário, né? A gente poderia estar dando atenção para qualquer outra coisa. Mas a gente está aqui estudando, a gente está colocando o nosso tempo em algo para a gente melhorar, né? E tá sendo muito bom mesmo. E relembrar todas essas histórias, pensar nos exemplos a respeito de cada princípio, né? Trazer essas reflexões, está sendo bom mesmo. E eu acredito que também está sendo bom para vocês pelas mensagens que eu tenho recebido. Ontem recebi uns áudios lindos, assim, de pessoas que estão acompanhando, né? Agradecendo também por ter disponibilizado as gravações. E no início eu pensei, ai, não vou nem gravar essas aulas, porque eu quero que as pessoas estejam comigo, né? Fiquei com aquilo na cabeça, assim. Aí depois pensei, não, mas eu devo gravar, porque um dia que uma pessoa não possa participar, ela já perde o fio da meada, né? E aí, à medida que eu fui gravando, várias pessoas vieram me falando: olha, eu trabalho esse horário, olha, eu durmo muito tarde por isso, eu preciso descansar. Começaram a trazer necessidades, né, de estar assistindo a gravação. Então, obrigada também por vocês estarem aqui, porque vocês poderiam estar apenas assistindo a gravação e estão colocando seu tempo nisso, né? A gente acordar cedinho e estudar. Vamos lá. Fiz um resuminho aqui para nós. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estou falando, né, um pouco mais baixo, como eu falei para vocês. Qualquer coisa que vocês não entenderem, peçam que eu repito aí, tá? Então, como é que é esse princípio número 7, né? A generosidade. Essa lei espiritual da prosperidade. O Tiago começa colocando no livro sempre algumas passagens bíblicas, né? Alguma coisa assim para a gente examinar. E aí ele diz que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. E me lembra muito assim o fazer o bem sem olhar a quem, o que a gente doa. Agora eu não lembro se é assim, tá? Mas vocês vão entender que o que a gente dá, o que a gente doa com a mão direita, a esquerda não pode enxergar ou não precisa enxergar, né? Com esses atos de generosidade. Muitas vezes a gente surpreende a pessoa com atos de generosidade, uma pessoa que está numa necessidade, e a gente é usado por Deus mesmo como instrumento, né, para fazer uma doação, ou para trazer um conhecimento, ou para falar uma palavra. Várias vezes eu estou conversando com as pessoas e me vem uma inspiração de falar algumas palavras, e a pessoa me diz: Meu Deus, era isso que eu estava precisando ouvir. Então, a generosidade, ela tem todas essas questões, como eu disse, ela não é só financeira, né? Então, como assim, né? Quem traz alívio, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. E fazer o bem sem esperar nada em troca, mas saber que o fluxo da generosidade, ele funciona assim. Ele funciona com o que a gente dá, a gente recebe, né? Uma energia de ação e reação e recebemos muito além do que aquilo que doamos, seja qual tipo de doação for. E tanto coisas positivas quanto coisas negativas, se a gente for pensar como que está se construindo a nossa vida, para quem já estudou um pouco de lei da atração, os nossos pensamentos, que a gente está atraindo para nós, né? Realmente, quanto mais generoso a gente for, mais coisas boas a gente vem receber, porque funciona realmente como uma ação e reação. Eu gosto muito de estudar física quântica, cada vez mais eu percebo isso, né? E o Tiago fala que a vantagem de ser generoso é estar sempre feliz e contente. Em toda e qualquer situação, você encontrar o lado positivo e ainda ajudar alguém. Então, ele traz também esses pensamentos e esse comportamento a respeito de ser generoso, que é uma coisa que acontece automaticamente com quem é generoso e se torna um hábito, se torna automático também na vida, né? Ele traz no livro como sendo algo treinável, isso, né? E ele diz assim: seremos lembrados pelo que demos e odiados pelo que tomamos dos outros. Então a gente já começa a pensar.
Se a gente conquistou algo, tem algo na vida, consegue identificar algo que tenhamos recebido sem ser de forma justa, né? Algo assim tomado, né? Ele dá vários exemplos durante os outros capítulos também de como a gente deve reagir frente às coisas, inclusive dessa questão de fazer justiça com as próprias mãos, né? A gente tem conversado. Ontem mesmo uma pessoa me mandou um áudio falando que o capítulo que a gente estudou na quarta-feira foi importantíssimo, porque ela recebeu uns áudios de uma pessoa e ela ficou pensando mil coisas no jeito de responder. Não sentiu que aquilo era justo, né? Não sentiu generosidade da parte da outra pessoa. E sentiu que ia sair perdendo com aquilo mesmo, né? Mas que ela respirou, pensou no estudo daquele capítulo, dos exemplos até que eu tinha contado para vocês, e respondeu só assim: gratidão, né? Obrigado. E aí passaram-se alguns minutos e a pessoa começou a mandar um monte de áudio amoroso para ela. Eu disse, gente, não é que é real, isso existe mesmo, né? De não deixar o outro roubar minha paz, pensar nos princípios da escuta das palavras, agir com maturidade, se basear na sua própria verdade e confiar nesse algo maior que tá no domínio das coisas, né? E aí dar esse espaço para a pessoa fazer os reconhecimentos e de uma atitude grosseira vir a ter uma atitude generosa. E aí eu digo para vocês, vocês viram como o movimento natural do universo é do caos para a ordem? Não quer dizer que isso vai acontecer sempre em poucos minutos, mas em algum momento as coisas acontecem, né? De uma forma assim, é, benéfica e justa. Nem sempre é pelas nossas próprias mãos. Ontem eu conversava isso com o meu marido também. A gente estava falando de uma situação financeira, né, que está acontecendo aí com algumas pessoas que a gente conhece. E a gente conversava a respeito do que fazer, de trazer os aprendizados para nós, né, sei lá, de prevenção, de diversas coisas, assim, de realmente buscar desenvolver essa inteligência de aprender com as histórias e não precisar passar por todas as histórias, né? Então eu dizia para ele, olha, eu acredito realmente que quando acontece algo que não é generoso ou que não parece justo, né? Uma coisa assim que sai fora daquilo que a gente imagina, que a gente sente que alguém sai prejudicado. Eu acredito sim que Deus está vendo que tem algo maior olhando para isso e que a justiça divina é muito maior do que a justiça que a gente conhece aqui, do que a gente pode ver, a justiça dos homens. Por algum motivo, tem coisas que acontecem que não parecem justas à nossa visão limitada naquele determinado momento. Por exemplo, uma pessoa deve dinheiro para alguém, né? E aí a outra pessoa pensa assim, quanto vale a minha paz, né? Eu sei que eu tenho direito a esse dinheiro é meu. Mas quanto vale a minha paz, né? Do que eu preciso abrir mão, o que eu preciso fazer para resolver? E por outros meios, aquele dinheiro chegar até a pessoa depois de uma decisão, depois de fechado uma porta, várias outras portas se abrirem, sair daquela coisa de tem que ser assim, é meu, eu quero, né? Por mais que seja, vocês estão me entendendo, né? Por mais que seja de direito dessa pessoa, quanto vale a paz, né? Então, essa pessoa seguir a vida, seguir em frente, colocar sua atenção no seu crescimento. O Tiago dá exemplos nos capítulos anteriores a respeito disso no livro. E essa pessoa receber o valor e muito mais por outros meios. E aquelas pessoas, de alguma forma também, depois não terem esse valor mais em mãos. Não que aconteça de forma direta, um pagando para o outro, né? Mas que o que é de cada um é de cada um. E vai ficar disponível para cada um de alguma forma. Tá dentro do aprendizado e da missão de cada um. Esse abrir mão, esse pagar, não pagar, honrar sua palavra ou não, em algum momento a vida trazer situações que te fazem honrar com aquilo que um dia tu falou, que um dia tu pensou, que tu deixou de fazer. Chega um momento que só o que a pessoa pode fazer é reconhecer.
Então, se vocês têm alguma sensação ainda de que tem algo injusto, de que tem algo que não foi generoso, que vocês não foram generosos ou que a pessoa não foi generosa com vocês, tudo isso está dentro dessa grande engrenagem, né, da humanidade, essa grande engrenagem de vida. Tudo está dentro desse domínio de Deus, né? A gente precisa confiar mais. Porque, volto a dizer, sim, nossa visão ainda é muito limitada. Então, o que é essa generosidade? Realmente é como se às vezes a gente estivesse às cegas e tendo a confiança de sempre fazer o bem, de auxiliar as pessoas, de estar. Não é uma visão inocente. A gente precisa estar ligada, né? Todo o cuidado do mundo reunido ainda é pouco. A gente precisa. Tem um amigo meu que diz assim. Se tem algo que Deus criou em pequena quantidade no mundo é o cuidado. Então, todo o cuidado do mundo reunido ainda é pouco. Cada um tem que ter muito cuidado, observar, examinar as coisas, né? E aproveitar todo esse cuidado que existe, que mesmo sendo pouco, pode nos guarnecer. E ter fé, seguir, se posicionar, conviver e compreender os lugares que a gente quer estar, o que a gente não quer estar, o que é que faz bem para nós, o que é que não faz, mas não se revoltar e deixar de ser generoso por causa das coisas que acontecem, tá? Então eu venho percebendo assim, tá? O estudo desse capítulo. A generosidade é uma decisão. E o Tiago diz assim: quando eu ganho roupas, relógios, coisas materiais, em mesma quantidade ele doa roupas, relógios e coisas materiais. Então ele diz que quando ele ganha, ele doa. E em muitos momentos também por sensação, assim, ele simplesmente doa, porque como eu disse, a gente pode estar sendo usado como instrumento, né, dentro de uma inspiração, tu pensar, tal pessoa está precisando de algo, ou vou fazer algo generoso por alguém, né? E eu vejo que Deus usa as pessoas para isso. Teve um dia que eu estava numa sessão no centro espírita que eu participo e veio a imagem de uma amiga. Me dê licença para eu botar um remedinho aqui, porque tô ficando fanha já. Obrigada. Veio a imagem de uma amiga minha e na hora veio assim, ó, faz um pix de R$ 100 para ela. E eu pensei, gente, tava de olhos fechados, bem concentrada assim. E eu respirei e pensei, gente, tá bom, né? Nem questionei. Não questionei por quê, não, nada assim. E aí no outro dia eu fiz o pix e mandei uma mensagem para ela. Eu disse assim, ai, te dei um presente. Ontem eu estava no centro espírita e veio a tua imagem e me veio uma vontade, assim, um querer de te dar um presente, né, com muito amor e desejo que tu faça bom proveito. E ela me mandou uma mensagem, meu Deus, Jé, tu salvou, assim, uma situação que eu estava passando aqui, o valor, bem o valor que ela precisava, sabe? Então vejam que coisa, né? E aí eu pensei, bom, se ela passou por isso, será que eu tenho que ter medo de passar necessidade? Ou será que se eu tiver fé e confiança, Deus vai me mostrar um caminho, ou de trabalho, ou para eu realizar, ou até um caminho assim, de receber algo de alguém. Não ficar de pernas para cima, sempre esperando receber, entendem? Eu lembro que no primeiro ano da pandemia, 2020, que foi quando eu fiz a minha transição de carreira, eu estava precisando crescer, assim, fazer algumas coisas no meu trabalho, e eu precisava contratar umas pessoas para trabalharem comigo, para fazer uns lançamentos de uns cursos, e eu não tinha o dinheiro. Tinha terminado meu seguro-desemprego e eu vivia, cada mês que eu abria uma turma, eu vivia daquele dinheiro, então eu dependia da turma que vinha a seguir. Eu não tinha reserva, não tinha nada, eu estava confiando no processo. E isso era dezembro de 2020. E eu lembro que do nada, assim, eu nem tinha conversado com a minha madrinha, né? Ela mora na Itália. Ela me mandou uma mensagem. E ela disse que, primeiro, eu conversei com essas pessoas, vi o orçamento, me organizei. E eu lembro que eu fui pro meu quarto, assim, pro quarto na casa dos meus amigos. Estava visitando eles em Meia Praia.
Eu morava em Florianópolis na época. E eu lembro que eu fechei os olhos e eu respirei. Eu pensei assim: Deus me dá a condição de fazer a coisa certa. Se for isso mesmo, me dá a condição financeira para eu fazer. Me mostra o caminho. Se não for isso, e ok, me mostra também, tá? Mas eu não vou ficar perdendo sono por causa disso. As coisas vão acontecer naturalmente. E aí me tranquilizei. Mas, gente, eu peguei meu celular, a minha madrinha tinha me mandado uma mensagem. E ela disse assim: Ah, a gente estava conversando aqui, ela e a companheira dela, né, lá na Itália, e olhando assim a tua coragem, admirando a tua coragem no meio de uma pandemia, sem saber o que que vai acontecer amanhã, tu fazendo tudo que tu tá fazendo e auxiliando as pessoas e tal. Ela começou a falar, e eu disse: Ai, obrigada e tal, né? Tô me sentindo bem fazendo isso. E daí tá me preenchendo, tô me preenchendo de partes minhas que parece que estavam faltando. A gente conversou um pouco e ela falou: Ah, e a gente quer te dar um presente agora, de final de ano, porque a gente também fica preocupada, né, de como que as coisas estão aí. Então, quero que tu não se ofenda, que tu receba esse presente com muito amor e tal e tal. E eu, aquilo me abriu os olhos, assim, né, e eu. Ai, Dinda, obrigada, né? Quando eu fui ver na minha conta, elas tinham transferido R$ 5.000. Eu pensei, gente, na época era o que eu ia ganhar em 3 meses, assim, daquele meu começo, de como eu tava trabalhando, sabe? Ai, eu pensei, gente, olha isso, elas não sabiam de nada, eu não falei nada para elas. Eu não tinha pedido, eu não tinha reclamado, sabe? Mas eu tinha confiado no processo. E eu estava alinhada na minha missão, e eu comecei a sentir isso a partir dali. E os momentos onde eu senti medo, receio e controle, onde eu achei que eu tinha que fazer tudo, dar conta de tudo, enxergar todos os caminhos sozinha, não foram momentos fáceis. Agora, quando eu soube entregar, trabalhar a minha generosidade e me abrir para receber a generosidade das pessoas, parece mágica. É um milagre, sabe? É um verdadeiro milagre, é algo fantástico. Então, momentos assim que eu posso trazer para vocês da minha experiência com generosidade, que, gente, eu me emociono em contar, sabe? Porque eram momentos de necessidade e que mês que vem eu não sabia como é que ia ser. E eu era sozinha, né? Claro que minha mãe, por exemplo, me falou: vai, faz o que tu tem que fazer quando eu fui embora. E tu tem para onde voltar? Qualquer coisa que acontecer, se nada der certo, tu tem para onde voltar. Então faça o que tu tá sentindo, porque ninguém conseguia ver o que eu via, né, na minha caminhada ali. Quando eu larguei meu trabalho aqui, vendi todos os móveis da minha casa, transformei uma vida. Eu trabalhava num lugar que era muito bem paga, gostava do meu trabalho, mas eu sentia que eu precisava transformar. E eu abri mão de muitas coisas para ir para Florianópolis viver uma vida bem diferente, né? Vendi meu carro, fui com as minhas roupinhas para lá, não tinha nem onde morar, fiquei de favor na casa de uma amiga, daí as coisas começaram a acontecer e fui para um trabalho onde eu ganhava muitas vezes menos do que eu ganhava aqui, mas eu simplifiquei minha vida também e era o que eu estava precisando na época, mas as pessoas não conseguiam ver isso e eu conseguia ver. E confiando nesse processo, encontrei muitas pessoas generosas lá. Inclusive, um dos melhores amigos do meu avô, o pai do meu pai, né? O meu avô que eu nem conheci, porque ele morreu um ano antes de eu nascer. E o vô Chico, né? Que hoje é meu vô adotivo. E ele chora quando fala no meu avô, né? Amigos da infância, assim, lá de Jaguari, morava lá no Santinho, bem onde eu ia morar. Então, coisas assim que eu vivenciei por ter confiado no processo e pessoas que vêm me ensinando muito a respeito de generosidade. Pessoas que nem têm tanta condição. Muitas coisas eu vivenciei lá e vivencio aqui também. Mas é legal trazer, né, esses exemplos de quando a gente realmente confia e trabalha a sua fé. Cada um trabalhar a sua fé. Se sentir guiado até para ser generoso, né? Então, falando aqui, não sei por que que eu tô falando tudo isso, né? Sei por quê, né? Porque é para falar, mas não era uma coisa que estava programada. Vamos para frente.
A generosidade se manifesta no espírito e dá frutos na alma. A generosidade, ela começa com o amadurecimento espiritual, o não ter o medo de que vai faltar algo. Por exemplo, o amadurecimento dessa fé que eu estou trazendo para vocês. Porém, olha eu acordando aqui. Porém, os resultados são emocionais, como a felicidade, o senso de propósito, né, a alegria, o ter a certeza de que não vai faltar. E logo é esse crescimento, logo esse trabalho dessa generosidade vira rotina e oportunidade. Todo dia e toda hora. As pessoas que começam a desenvolver o hábito de serem generosas, elas começam a ver mais e mais oportunidade e elas começam a sentir que recebem cada vez mais, todo dia e toda hora. E o Thiago dá um exemplo que ele, quando ele vai em restaurantes, ele jamais paga só 10% do serviço para os garçons, né? Ele, se ele é bem atendido, é claro, né? Se ele é bem atendido, ele diz que paga 15 a 20%. Ele sempre paga a mais do que aquilo que é proposto, porque ele diz que generosidade deve ser um estilo de vida. E que aquele valor, se a gente prestar bem atenção, aquele valor que a gente está doando, talvez ele não vai fazer tanta falta para nós, ele não vai fazer tanta diferença. Mas para quem está recebendo, pode estar fazendo toda a diferença na vida, né? E eu tenho um curso também que até eu vou abrir as vagas de novo em dezembro, que é a respeito da energia espiritual do dinheiro, as leis judaicas a respeito de prosperidade, tem algumas coisas do Neuro Feng Shui a respeito de prosperidade. Eu uni vários conhecimentos, né? Tem coisas de constelação, tem hábitos, tem organização financeira, tem desde essa parte espiritual até toda a parte material mesmo, né? Essa questão da prosperidade. Faz 2 anos que eu dei esse curso, eu gravei, então agora eu vou disponibilizar de novo em dezembro, vocês vão ficar sabendo. E uma das propostas também desse curso, em uma das aulas, é a gente observar a nossa sensação a respeito do dinheiro. Quando recebemos dinheiro, quando precisamos investir em algo, a energia, a sensação, os pensamentos quando a gente está pagando uma conta. E aí tem um dos módulos do curso que é Ame a Guia de Pagamento. Gente, esse módulo rendeu a vez que eu dei o curso, né? Porque as pessoas não tinham se dado conta dos tipos de sentimento que elas tinham, né? De investir nelas mesmas. Parecia que cada guia de pagamento, que cada boleto, assim, era um horror, era uma preocupação, era uma reclamação. Então, como que a gente vai receber mais se a gente não está sendo generoso nem com a gente mesmo? Ah, tá gastando demais? Enxuga de um lado, enxuga do outro, mas pague com amor as coisas que estão te trazendo benefício, as coisas que estão mantendo a tua vida. Então, virar essas chaves, transformar essa energia, tá? E o Tiago traz que na Bíblia existem 4 grupos, né, que a Bíblia ensina com os quais a gente deve ser generoso, ou deve ser mais generoso, né? Número 1, as pessoas pobres. Número 2, as pessoas vulneráveis, e daí traz órfãos, viúvas, pessoas com deficiência, tá? Isso bíblico, gente. Número 3, com quem lhe ensinou coisas na vida, professores, mentores, guias espirituais, né? E aqui entra o dízimo, que muitas pessoas não entendem o que que é o dízimo, né? E número 4, generoso com Deus. Generoso com Deus. Como que eu vejo essa generosidade com Deus? Eu vejo assim, ó, nessas coisas que eu tô falando para vocês, até numa palavra que a gente pode ser usado como instrumento. A gente fazer isso pelos nossos irmãos, e Deus está experienciando a vida por meio de nós, né? Nós somos filhos. Deus vive em nós também, dadas as proporções, né, da nossa imperfeição. A gente tem nossas luzinhas, né? Uns já tá brilhando um pouco mais, uns estão se conhecendo mais, uns já estão com força quase que total aí. Alguns espíritos já vêm dentro de uma perfeição para nos ensinar, que é o caso de Jesus, né? O próprio Deus. Então, como ser generoso, né? É fazendo bem, como ser generoso a Deus, fazendo bem e tendo a certeza de que enquanto nós estamos doando, nada vai faltar.
a nossa visão também é muito limitada a respeito disso. Eu digo nossa, pensando a minha visão, né? Às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, mas isso aqui não dá, isso aqui eu não posso. Ai, mas a pessoa pediu, né? Sei lá, um dinheiro na rua, alguma coisa, né? É uma coisa que eu penso que eu tenho muita dúvida ainda a respeito disso, né? De dar esmola. Eu gosto muito de dar uma comida, uma roupa, uma coisa assim, né? Às vezes o dinheiro eu tenho um pouco de preconceito ainda, mas eu venho estudando isso aí também para melhorar minha percepção, porque ao mesmo tempo eu vejo assim que a minha intenção de doar é a minha responsabilidade, né? De então auxiliar alguém. Agora, o que a pessoa vai fazer com aquilo, aí já não tá na minha alçada. Aí já é uma responsabilidade dela. Então, quem sou eu para julgar e dizer assim, ah, vou doar, mas o que que a pessoa vai fazer com esse dinheiro, né? Então, assim, tem generosidade, mas ao mesmo tempo tem controle. É algo que eu venho estudando em mim, que eu trago essa reflexão para vocês fazerem em vocês também, tá? Seguindo aqui no livro, a generosidade sempre devolve. O Tiago traz isso, né? E ele traz uma passagem que é: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O receber é automático quando a gente doa. E a generosidade é um legado que permanece. A gente é o que a gente faz e não o que a gente tem. Só que o que a gente tem vem pelo que a gente faz. Faz parte da vida também, é maravilhoso, não é descartável. Não é errado ter. A gente precisa conhecer o lugar das coisas. E aí o Tiago contou uma história de um líder comunitário que auxiliava vários projetos, né, várias coisas, e ele morreu. E no mesmo dia, ou um dia antes, aí tinha morrido um avô de uma pessoa que ele conhece, né? Um homem muito rico. Então tinha muitos bens, tinha muita coisa, assim, uma pessoa do bem também, né? E ao mesmo tempo aí aconteceu essa situação com esse líder comunitário. O neto desse senhor, né, que tinha morrido, que o Thiago conhece, ele começou a ver na televisão a entrevista das pessoas que eram auxiliadas por aquele líder comunitário que tinha morrido, e as pessoas muito emocionadas, e as pessoas querendo fazer homenagens, e diversas coisas assim. E o cara começou a perceber a diferença de sentimento, de emoção e de palavras ali do velório do avô dele que tinha acontecido, né? Então ele disse que se motivou, ao invés de já de primeira ir lá ver o que que ele ia fazer com todos aqueles bens, né, que ele ia receber ir no, nesse velório aí, ir nesse lugar, conhecer a história mais desse líder comunitário, observar o que que tinha de tão, né, que ele estava se vendo no sentimento das pessoas. E aí ele chegou lá, primeiro ele observou, depois ele começou a conversar com as pessoas, e cada pessoa que conversava com ele contava uma história de algo que tinha sido, assim, muito importante na vida dela. Que aquele líder comunitário tinha feito. E era uma pessoa que não tinha tantos bens, não tinha tanta condição. Aí uma senhora contou que até um prêmio que ele recebeu que poderia auxiliar muito ele e a família dele, todo o prêmio ele doou para a comunidade, né, para as pessoas, para auxiliar projetos de para tirar crianças da rua, para prevenir essa questão das crianças entrarem no tráfico. Então, muitas coisas, né? E ele começou a pensar na vida dele, começou a pensar na vida do avô dele que tinha muito mais condições do que esse líder, né? E aí ele começou a pensar na vida total, né? E ele percebeu assim que o avô dele tinha sido um homem bom, mas que não havia marcado a vida das pessoas. E aí o Tiago fala que nós nos tornamos inesquecíveis quando contribuímos para o crescimento de alguém. E que essa contribuição, essa generosidade abre portas que jamais seriam abertas com outra chave. E que mesmo tendo menos condição, nunca faltou nada para esse líder comunitário, entende? Então, opa, deixa eu aceitar de novo aqui. Então, eu fiquei pensando em tudo isso também, sabe? De muitas vezes quem tem menos condição, aparentemente, é quem doa mais. E quem tem mais condição, não estou dizendo que seja errado, mas fica naquela preservação, naquela coisa, né? Naquela situação de mais segura, vamos dizer assim, né?
mas que aquele dinheiro é uma energia que pode estar rodando, que pode estar indo e vindo e trazendo mais prosperidade, mais generosidade para a vida das pessoas. Então, quando ele contou essa história, ele disse que foi, parece até um salto de evolução para aquela família por meio do neto, né? De o que fazer com toda aquela riqueza, de prosperar para si, em si, seguir os negócios, mas de fazer girar aquela energia, trazer benefício para as pessoas se relacionar, poder aprender mais coisas de um contexto completamente diferente do que aquele que ele conhecia, né? Então, bem importante. Coloquei aqui para olhar a página 195. Deixa eu lembrar o que que tem para ler para vocês aqui. Aqui. O Tiago, ele coloca um quadro, né, para que a gente possa pensar. Você já foi alvo da generosidade de alguém? Eu contei aqui um caso meu para vocês, né? Anote a situação em que isso aconteceu e como você retribuiu. Caso não tenha retribuído, pense em alguma maneira de agradecer pela graça recebida. Esse retribuiu, eu vejo que é o retribuir com reconhecimento, sim, né? Com humildade e reconhecimento para quem está fazendo esse ato de generosidade para a gente. Não é que a gente tenha uma dívida, não, mas é simplesmente um ato de reconhecimento mesmo, né? Mas também eu vejo que a gente tem a oportunidade de retribuir fazendo bem para outras pessoas. É uma cadeia que o amor dele é algo expansivo, ele é algo que se multiplica, ele é algo passado daqui para frente, sabe? A gente recebe, a gente doa. É realmente fazer sem olhar a quem. Sem medida, né? Ah, para esse aqui eu faço, esse aqui merece, esse aqui não merece, esse aqui. Quem sou eu para pensar quem merece e quem não merece, gente? Né? Por favor. Quem sou eu? Um grãozinho de areia numa praia inteira, né? Querendo achar que sei das coisas e da vida dos outros, né? Aí o Tiago traz uma parte que ele fala da generosidade intencional. Que a generosidade, como eu vinha falando, ela não é apenas dar ou receber dinheiro. A generosidade ela está relacionada a propósito de coração. Generosa é a pessoa que compartilha com alegria, né? E quando há generosidade, há certeza de progresso. Ele traz um questionamento simples também. Como você se sente comprando um presente? Presenteando alguém? Pensem. Você sente que, tem que comprar mais um presente. Gente, coisas pequenas que às vezes a gente não se dá conta de examinar, mas que vem mostrando o nível de generosidade, né? E a generosidade consigo também é importante. A gente com a gente mesmo. Eu vejo que tem uma importância, né? Jesus, tão generoso, podia ter ficado lá quietinho, olhando tudo de onde ele estava, né? Mas ele veio à Terra nos ensinar, trazer o perdão, trazer a salvação num lugar onde era olho por olho, dente por dente. Cuidou de cada um, cuida até hoje de cada um, não apenas de si, né? E ele falava com pessoas, ele tocava as pessoas que ninguém tocava, ele conversava com quem ninguém conversava, ele fazia refeições com pessoas que eram consideradas, assim, diz no livro, escórias da sociedade, né? Então, olha o exemplo, né? Que eu trouxe para vocês também, assim, desse homem perfeito, desse ser humano perfeito. Cada um de nós sempre vai se sentir completo se dedicando aos outros. Nós somos membros de um mesmo corpo. Toda a humanidade está ligada. Não interessa classe social, a consciência de cada um, o que que cada um está podendo fazer. Tem gente que a gente vê assim que não está com tanta consciência ainda, pratica o mal com mais frequência, né? Mas todos nós estamos ligados. E todos nós, em algum momento, vamos seguir crescendo também quando todos vierem crescendo. Não que a gente tenha que salvar alguém, mas a gente precisa olhar para o todo, fazer a nossa parte e ter esse ato de generosidade de olhar ao redor, de olhar para o todo, de ser generoso do jeito que a gente está podendo, né? E o maior capital que um ser humano tem é seu conhecimento. Então, a gente poder passar conhecimento à frente é um ato de generosidade enorme. Isso o Tiago escreveu no livro. Ser generoso não está apenas ligado a dar objetos de valor ou dinheiro, mas doar a si mesmo.
né? Doar bens é apenas a manifestação da generosidade. Tem pessoas que dizem assim: ah, eu não vou sair daqui da minha casa, não vou, né? Mas eu faço um depósito lá de tanto, né? É a materialização da generosidade, é importantíssimo. Mas as atitudes que a pessoa tem de doar a si, a sua presença, o seu tempo, o seu conhecimento. Esses sim são atos generosos, assim, grandiosos, porque as pessoas precisam de amor, precisam de presença. Se vocês olharem o que a gente passou nas enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu e meu marido, a gente estava muito por casa, porque a Eloá era pequena, a gente não podia estar convivendo com todo mundo por aí, fazendo grandes trabalhos voluntários e grandes coisas, porque a gente estava com um bebê de pouquíssimos meses em casa, né? Então a gente tinha essa dedicação aqui, a gente tinha uma responsabilidade para estar lidando com isso, né? E com ela, guarnecendo ela, né? Mas o que a gente pôde fazer daqui, a gente fez, né? Desde entrar em contato, conversar, dar força, pessoas até que moravam em lugares mais atingidos, doações. A gente fez o que estava ao nosso alcance. E um dia o meu marido disse: eu tô me sentindo mal porque eu não posso ir lá auxiliar, conversar com as pessoas, ver o que elas estão precisando, né? E a gente conversava muito a respeito disso. E aí eu falei para ele, olha, mas também é um momento que a gente está vivendo aqui, que a gente precisa ter essa responsabilidade e ter essa generosidade com a gente mesmo também. Porque eu sei que se não estivéssemos nessa situação, a gente estaria lá abrindo mão de várias coisas e fazendo o que a gente gostaria de estar fazendo, né? Então, momentos e momentos, mas sempre ver o que que é possível e fazer, né? Sempre. Onde é que eu parei aqui? Ai, maior capital é o conhecimento, né? É doar bens, então é a materialização que eu falei para vocês no início, tá? E aí o Tiago traz uma parte já se encaminhando para o final desse capítulo, que ele fala de ações que revelam o que mora no coração de cada pessoa. Ele disse que quando ele, naquele momento que ele estava escrevendo o livro, ele e a mulher dele estavam fazendo 18 anos de casamento e que eles nunca deixaram morrer assim esses atos de generosidade, né? E ele contou que deu um presente bem legal para ela, que isso é uma coisa que fortalece a gente presentear as pessoas, principalmente as pessoas próximas, né? Também ter essa generosidade dentro de casa. É, fazer isso com alegria, cultivar as relações e, não posso comprar um presente agora. Eu sempre penso assim, faz um café da manhã, surpreende a pessoa, escreve uma carta, sabe? Coisas assim que a gente pode ser criativo também, né? Nessa generosidade. E que a generosidade, ela gera um legado e ela está relacionada à intenção do coração, não ao tamanho da sua doação. Ele conta até no livro uma história de uma passagem ali que, quando Jesus estava aqui na Terra, né, que tinham muitas pessoas ricas fazendo doações. Eu acho que era num templo, num lugar assim onde ele estava pregando. Agora eu não vou lembrar direito, tá? Mas para quem tem o livro, vocês podem ler, aqui no capítulo 7. Não escrevi bem detalhada essa história aqui para contar. Mas ele falou que tinha uma pessoa, uma mulher, uma viúva, super, assim, humilde e que as pessoas estavam dando muitas moedas, muitas coisas, muitos bens ali, e ela pegou e colocou duas, três moedinhas ali, mas ela doou tudo o que ela tinha naquele momento. Ela teve um ato de generosidade enorme. E aí Jesus disse, né, de alguma forma lá, que a doação, a maior doação tinha sido a dela. Se tu fosse pensar pela proporção, ela doou tudo que ela tinha, confiando, né? Confiando em Deus, confiando assim que era aquilo ali que ela tinha que fazer mesmo. Então a generosidade ela tá na atitude, não no tamanho da doação, né? E ele chama atenção também assim para a gente nunca dizer que somos seres espirituais, espiritualizados, se a gente não for generoso. E se a gente não reconhecer essa bênção que é abençoar outras pessoas. E no, mais para o final do capítulo ele contou também de um amigo dele que tinha um outro amigo, assim, eles eram muito, muito, muito amigos, né? E os dois super bem de vida e um deles faliu. E chegou para esse amigo e disse: Olha, eu só posso contar contigo nesse momento,
para proteger minha família, para trazer condições. Eu não tenho a quem pedir, né? E esse outro amigo emprestou um dinheiro, em poucos meses já estavam bem, já devolveu o dinheiro, já estava tudo certo, né? E depois que isso aconteceu, ele teve a oportunidade de fazer um discurso num evento e ele agradeceu, contou para as pessoas não sabiam o que tinha acontecido. E ele contou para as pessoas, agradeceu, falou de toda a emoção que ele sentia por ter sido ajudado por aquele amigo, né? Diz que foi um momento muito legal. Então, atos, né? Atos de generosidade que transformam a vida das pessoas, não é simplesmente o dinheiro, é tudo que isso engloba, né? E ele também chama para a gente examinar se alguma vez já agiu com generosidade, fez algo além do que aquela outra pessoa esperava e qual a reação que causou, né? Com qual frequência você age assim? Será que a gente está sendo realmente generoso, né? E aí, na última página desse capítulo, ele fala a respeito da prática da generosidade. Que a generosidade é uma prática diária que você pode começar agora mesmo. Então, ele pede para selecionar, tem um quadro aqui no livro, até 10 pessoas para ajudar. E lembre-se, não precisa ser com objetos de valor, mas pode ser com gestos e atitudes, contando que venham do coração. E aí colocar o nome das 10 pessoas e ao lado escrever o que que tu pode fazer por elas sem esperar nada em troca. Porque a própria generosidade, ela não vai vir das mesmas pessoas. Ela vai vir de outras pessoas, né? Pode vir das mesmas pessoas também, mas ela vem de outras pessoas e quem sabe aquelas pessoas que eu tô ajudando vão ajudar outras pessoas e assim sucessivamente, né? Depois de dar esses primeiros passos, transforme o princípio da generosidade em uma rotina. Vivendo e aprendendo, né, gente? O capítulo 8 que a gente vai estudar segunda-feira, é o princípio da honra, a lei espiritual do reconhecimento. Isso aí, gente. Já gostei do início aqui do capítulo. Vou dar uma relembrada nele para a gente estudar segunda. Querem fazer perguntas, conversar um pouco? Como é que vocês estão aí? Hoje terminamos um pouco antes das 7, né? Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Chegando mais um final de semana aí para a gente aproveitar, descansar ou não, né? Não sei como é que tá a programação de vocês. Desejo que vocês tenham gostado desse capítulo, né? Sim, Jussara, é muito rico tudo isso. Como faz a gente se perceber, se questionar, se melhorar, né? Com pequenas reflexões. O Tiago traz uma linguagem muito clara nesse livro, assim, muito fácil de entender e da gente fazer os chapéus caberem na nossa cabeça, né? Tanto de reconhecimento de coisas que a gente já faz, daquilo que a gente é, né? Das bondades, assim, que a gente já pratica, que isso é importante também, a gente não ficar só se cobrando, né? A gente reconhecer, por mais que não tenha que se exaltar, que não tenha que dizer, ah, já fiz isso, não preciso fazer aquilo, né? Mas também olhar para essas coisas onde a gente pode sim ser mais generoso. Nós podemos ver mais oportunidade de praticar os princípios desse livro, né? Gratidão, querida, por nos oportunizar essa consciência. E eu que agradeço a presença de vocês, está sendo muito bom estar aqui. Muito bom mesmo, tá? Seguimos na semana que vem. Se precisarem de alguma coisa, conversem comigo no WhatsApp privado. Se quiserem trazer mais pessoas para esse estudo, tragam também. Dá tempo, a gente tem mais 3 capítulos para estudar, tá bom? Um grande beijo para vocês. Ótimo trabalho, ótimo dia. Que vocês tenham um final de semana abençoado e venham refletindo cada vez mais essas coisas. Quem quiser acessar a playlist de gravações para assistir mais algumas vezes, né, algumas aulas, algo que acredite que esteja precisando mais, eu posso disponibilizar. Então, falem comigo também, peçam o link, tá? E podem compartilhar, tranquilo. Eu sei, tu me contou, né, Jussara, que ontem tu estava assistindo algumas gravações e teve algumas consciências a mais aí também. Às vezes, a segunda vez que a gente assiste, a gente vê coisas que não viu na primeira, né? Assim é com todo qualquer tipo de conhecimento. Grande beijo e até segunda-feira, gente.